Muito bom, meninas. Então vamos ao que interessa, né? Já esperamos alguns minutinhos aqui para as meninas chegarem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, porque ele nos possibilita diversas outras coisas, né? Então, de uma forma geral, a gente vai falar sobre a nossa prosperidade, sobre a abundância financeira, sobre um expandir de mente, sobre o que te impede de alcançar essa abundância também. Tá? Vocês vão se deparar com uma realidade aqui que talvez vocês vão encontrar respostas que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Tá? Então, é realmente assim, acender a luz de um quarto escuro, entendeu? Alguém aqui tem a sensação de que, nossa, parece que eu me sinto amarrada, parece que eu tento, mas não saio do lugar, tô patinando igual barata no azeite. Alguém tem essa sensação? É, isso acontece mesmo, Sara. Às vezes a gente deslancha e de repente dá uma travada, assim. Uhum. E aí você vai olhar, às vezes você, nossa, mas sou tão esforçada, ou eu busco me capacitar, ou eu sei que eu sou capaz de fazer as coisas. Por que que o negócio não acontece, né, para mim? Então é exatamente o porquê que não acontece que nós vamos enxergar hoje. Antes de mais nada, vamos fazer um print bem bonito aqui que eu vou mandar lá no grupo, para quem não entrou, ficar morrendo de inveja e correr para entrar também, tá? Então, um sorrisão bem lindo, meninas. Para a gente fazer um print, acho que eu fiquei conversando, mas não tem problema não. Deixa eu mandar lá no grupo. Ah, não fiquei conversando não, ficamos maravilhosas. Muito bem. Então, meninas, e eu pus aquela musiquinha gostosa. Quem estava curtindo a música? Bom, né? Porque eu fui levar as crianças na escola, cheguei toda atropelada aqui, ainda não tinha nem me maquiado, só tomei banho e fui levar eles para a escola, tava com aquela cara, eu falei, as meninas não merece me ver com essa cara lavada, então eu pus a música e fui me maquiar, e aí foi máscara de cílios no meu olho, não dá nada não. Meninas, então tá, nós vamos olhar para o que existe por trás do dinheiro que você ganha e torra, ou para o dinheiro que você não deixa chegar até você, tá? Vamos olhar para tudo isso. E eu quero começar te trazendo essa reflexão. Será que você tem permissão para ter sucesso? Vocês já se perguntaram isso? Eu posso ter sucesso? Mas vamos olhar onde que essa permissão ou a falta de permissão, onde que ela está amarrada, tá? Como diz o meu mentor, né, Elton Euler, que é o criador aí do Corpo Explica, da análise corporal, que foi onde eu fiz a minha formação, né, como analista corporal, ele traz essa frase aqui, que toda demora no resultado esconde uma espera nas relações. Qual resultado você busca? Busca o resultado X. Por que que ele não está acontecendo? O que que você está esperando ou quem você está esperando para que esse resultado aconteça? Tem gente que está esperando o marido mexer a bunda, tirar a bunda da cadeira e fazer a parte dele. Tem gente que está esperando o pai ou a mãe fazerem alguma coisa. Tem gente que está esperando os filhos crescerem para poderem trabalhar ou voltar a trabalhar. O que que você está esperando ou quem você está esperando?
para alcançar o resultado que você quer. Vai dar nó na cabeça de vocês essa aula hoje, tá? Vocês só estão começando a se questionar e a refletir sobre alguns pontos aqui. E já vou dar uma dica importante, anotem, tá? Porque às vezes eu vou falar algumas coisas que vão trazer percepções novas para vocês, e a partir daquela nova percepção, você expande o olhar para uma área da sua vida que você falava, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Eu nunca tinha parado para observar isso que aconteceu na minha vida, ou essa escolha que eu fiz lá atrás, por que eu fiz essa escolha, né? Então, tenham papel e caneta para vocês anotarem, porque dá um boom na cabeça da gente mesmo, né? Quando a gente está falando em sucesso financeiro, a gente pensa em 3 pilares, tá? Capacidade, disposição e permissão. O que é capacidade, gente? A capacidade é a sua habilidade em desenvolver alguma coisa. Todas vocês aqui, todas nós, vou me incluir no pacote, a gente nasceu sabendo falar dos produtos da Mary Kay? Não. Sabendo o que era um time-wise? Não, a gente até enrolava a língua para falar no começo, né? Até aprender a falar. Para que serve? Como que usa? Enfim. Só que a partir do momento que a gente iniciou o nosso negócio Mary Kay, a gente desenvolveu essa capacidade de falar sobre os produtos. Então, a capacidade é toda a nossa habilidade em desenvolver alguma coisa, certo? E esse pilar no sucesso profissional, ele é, teoricamente, o mais fácil de ser resolvido. Porque se você quer se aventurar numa área diferente, você vai lá e estuda. Ou seja, você desenvolve essa capacidade, não é verdade? Quantas pessoas desenvolviam ou ainda desenvolvem outra atividade em paralelo com a Mary Kay? Então, vocês já sabiam fazer uma coisa, vocês aprenderam a fazer uma coisa diferente, e se amanhã precisarem aprender a fazer outra coisa diferente, vão aprender de novo. Isso é capacidade, sua habilidade de aprender a desenvolver algo. O que é disposição? Seja bem-vinda, Valdete. A disposição é literalmente a sua força de vontade, a sua energia para entrar em ação. É o acordar cedo todo dia, tirar a bunda da cadeira, né? Aplicar tudo aquilo que você sabe. Então, se você tem capacidade, você tem disposição para trabalhar, o que falta? Na grande maioria das pessoas, o que falta é isso. Falta a permissão. A permissão é a sua liberdade emocional para ser diferente das pessoas que te rodeiam hoje. É a permissão para ser diferente dos seus pais, por exemplo. É tão louco, gente, que... E nós vamos ter um exercício aqui que vocês vão me ajudar a preencher na prática. Porque é muito forte, muito inconsciente, tá? A falta de permissão, que ela tem uma raiz na dependência emocional, e eu vou me aprofundar nisso logo mais. Mas, assim, eu vejo frequentemente pessoas que têm capacidade, têm disposição, mas não ganham dinheiro. Por quê? Porque cresceram num ambiente onde era muito difícil ganhar dinheiro. O pai ralava duro para ganhar dinheiro. Ou o pai nem existia, a figura masculina nem existia nessa família, era só a mãe sozinha para criar os filhos. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Que a mãe criou os filhos sozinha. Então, o dinheiro era muito difícil para entrar nessa casa. E o que ficou impregnado na mente dessa criança na época? Que é difícil ganhar dinheiro. E aí, inconscientemente, hoje, na vida adulta, a pessoa se sabota para não conseguir ganhar dinheiro fácil. E aí, Valdete, seja bem-vinda. Por quê? Porque na cabeça dela é difícil ganhar dinheiro.
Então, em honra aos meus pais, como que eu vou ganhar dinheiro fácil? Sendo que a vida inteira deles foi suada, sofrida, para ganhar o mínimo necessário para a gente sobreviver. Como que eu vou viver hoje na abundância? Racionalmente, quando a gente pensa nisso, você fala que loucura, mas lógico que eu quero ter mais e melhor. Mas isso é muito inconsciente, entende? É tão automático e instintivo que não dá tempo nem de você pensar e refletir sobre isso. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, você investiu num negócio que, ó, não virou nada. Quando você vê, você estava com dinheiro na mão, aí você não sabe nem por que você emprestou com Zé Maria lá, que você sabe que não vai te pagar. Para que você emprestou o dinheiro? Entende essas coisinhas quando você vê que você está se boicotando? Você fala, meu Deus, mas eu sei que eu não posso fazer isso, mas por que eu continuo fazendo? Né? Inconscientemente você tem um registro ali de que você não pode ter muito, de que tem que continuar sendo difícil ganhar dinheiro, entende? Então, ou você não deixa o dinheiro chegar na sua vida, ou quando ele chega, você dá um jeito de se livrar dele. Você arruma uma dívida, você empresta para quem não vai te pagar, você dá um jeito do negócio travar. Tá fazendo sentido, gente? Algumas pessoas já devem estar se identificando aí com algumas coisas, puxando na memória algum momento da vida, né? E aí, a pessoa, olha só, a pessoa que tem capacidade e tem disposição, mas ela não tem a permissão, ela só tem capacidade de disposição, ela vai virar uma frustração. Porque a pessoa é inteligentíssima, ela acorda cedo, rala, trabalha pra caramba, mas ela não evolui. Você vê que a pessoa tá ali, ó, ano após ano, do mesmo jeito. Ela acaba se frustrando com ela mesma. Quando a pessoa tem capacidade, inteligentíssima, para trás, super esforçada, estudiosa, tal, e ela tem permissão, mas ela tem preguicinha, ela não tem disposição para acordar, para trabalhar, ela faz um pouquinho, logo ela desiste, não quer mais. Ela vira o que? Um desperdício. Que a pessoa tem tudo para arrasar, mas ela não está afim de pagar o preço. Ela vira um desperdício. E quando a pessoa tem capacidade, ou perdão, quando a pessoa tem permissão e disposição, mas ela não está afim de estudar, de melhorar, de avançar, ela vira uma desilusão, certo? Porque ela tem permissão, ela trabalha, mas ela acha que o conhecimentinho que ela tinha em 1900 vai funcionar do mesmo jeito agora, ela não está afim de se aprimorar. Vai virar uma desilusão, vai ficar para trás. Gente, hoje em dia o mercado, ele está avançando anos luz. Se a gente não se capacitar, a gente vai ficar para trás. Você vai virar uma desilusão na vida. Olha como as redes sociais deram um salto de 5 anos para cá. A pandemia contribuiu fortemente para isso, né? Uma evolução que a gente teria em 10 anos, em 15 anos, a gente teve em poucos meses com a pandemia. E quem não está antenado nessa tecnologia que invadiu as nossas vidas, vai ficar para trás. Então, a gente tem que estar se capacitando o tempo todo, né? Tem que estar atento a coisas novas para que você consiga estar sempre evoluindo, né? E aí, então, diante desse cenário, desses 3 pilares, somente quem tem essas 3 coisas, gente, é que alcançam o sucesso de fato. Vocês devem conhecer, de conviver ou de já ter ouvido falar em pessoas inteligentíssimas, tipo assim, já fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, ou especialização, ou não sei o quê, fez curso fora. Trabalha há não sei quantos anos lá, dando aula na faculdade, não sei das contas, mas a pessoa não evolui daquilo. Vocês conhecem pessoas assim? Super esforçadas e super gabaritadas, mas que não... Tá sempre na mesma? Tá sempre na mesmice? Pois é. Muito provavelmente está faltando permissão na vida dessa pessoa. E é exatamente sobre esse pilar que nós vamos falar aqui hoje.
certo? Eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito interessante. Fiquem atentas aqui, tá? Para vocês captarem a mensagem por detrás dessa historinha. Me dá um sinalzinho se vocês estão ouvindo, tá? A hora que eu começar a ouvir. Chegou o Mercado Play. Abra seu app no Mercado Livre e curta séries e filmes grátis. Não acredito. Burrão? Oi? Desculpa, seu apelido não era Fernando Burrão, Quinta B, Colégio Dom Pedro? Isso. Isso eu não acredito, cara. Cara, você... Não tá lembrando? André Ventura, bicampeão das Olimpíadas de Matemática, lembrou? Nossa, você era o melhor aluno da classe, adorava química. Não, adorava, modéstia à parte, não adorava, eu detonava, debulhava em química. Você não lembra que eu declamei a tabela periódica completinha naquela apresentação de Dia das Mães, lá na quinta série? E foi na quinta série que a gente se separou. Eu lembro certinho, você reprovou em língua portuguesa, com aquela prova fatídica lá. É lógico, foi você que me dedou pra professora que eu tava colando. Porra, mas aí era sacanagem, era muita injustiça, né, burrão? Eu já tinha lido 2 vezes a coleção Vagalume completa. Você tava o quê? Na página 3 do Ilha Perdida? Aí é sacanagem. Língua portuguesa nunca foi meu forte, velho. Língua portuguesa, cara, você não ia bem em nada. Matemática, português, ciência, você ia... Por que você conseguiu reprovar em educação física, burrão? Não, pera aí, cara. Vamos falar de coisa boa. E como é que você tá? Ah, cara, tô ótimo. Eu saí do colegial, aí fui pra USP primeiro em engenharia mecatrônica e tal. Aí fiz pós em MBA, morei 10 anos em Nova York. Enfim, tô feliz, cara. Tô bem. Parabéns, cara. Claro que o mercado deu uma retraída agora, né? Fui afastado da empresa que eu tava. Inclusive, eu tenho uma entrevista agora numa empresa aqui do lado, cara. Uns caras que vão fabricar avião. Estão querendo um engenheiro pica lá para dar uma orientada. Vamos ver se eles têm cacife para me segurar. Bom, pelo menos alguém estudou naquela turma, né? E você, burrão, como é que você tá? Não saí da quinta série. Você tá brincando? Eu tô falando, velho. Ah, mas também, né? Vamos falar a verdade. Na sala de aula eu só lembro de você escondidinho ali, fazendo móvelzinho, casinha com aqueles palitinhos de fósforo para vender no intervalo, lembra disso? Não, lembro, mas depois eu ampliei, comecei a fazer móveis de palito de sorvete para vender aí como brinquedo de casa de boneca. Olha aí, quem disse que você não evoluiu, porra? Começou a dar certo esse negócio do móvel de brinquedo, eu falei assim, pô, por que não? Comecei a fazer móveis residenciais. Ah, então você abriu uma fabriqueta de móveis? Não, eu tinha, né? Porque começou a dar certo fazer móveis residenciais, eu falei, vou começar a construir casa. Olha, você constrói casas agora? Até uns 5 anos atrás, né? Agora a gente só constrói prédios, mas para cima de 4 torres. Quer dizer que você é proprietário de uma construtora? Agora a gente já ampliou para montadora. De veículos? Não, cara, de bimotores e aviões pequenos em geral. Você tá me dizendo que você constrói aviões? Eu não, cara. Quem constrói é o engenheiro. Não saí da quinta série. Só administro o Grupo FB. Grupo FB? Fernando Burrão. Mas, ó, o B é segredo nosso, hein? Isso é pra dar sorte. Não, peraí. Então a entrevista que eu tenho é com você, poxa. Não, comigo não. Pessoal do RH. Não tem competência pra isso, não. Não saí da quinta série. Mas com certeza eu vou te dar uma força. Você quer a vaga de engenheiro? Não, assim, Fernando, a princípio sim, mas se tiver alguma outra vaga disponível, pelo amor de Deus, porque o mercado não tá fácil, a gente sabe, né? Não, que isso. A gente vai cacifar esse salário, a gente vai trabalhar junto. Que isso? Pô! Poxa, Fernando, muito obrigado, viu, cara? Burrão. Burrão, cara. Pô. E aí, gente? O pica grossa lá, né? Engenheiro que estudou fora, nananã, no final das contas estava pedindo emprego para o Fernando Burrão, né? Quem tinha permissão nessa história toda? Burrão, né? O Burrão. Ele não tinha capacidade, não. Mas ele foi lá e contratou quem tinha capacidade em cada área. Contratou os melhores engenheiros, contratou uma boa equipe para o RH e pronto. Administrava o grupo UFB, né? Então, o outro, todo estudioso, esforçado, dedicado, certamente não tinha permissão na vida dele, né? Uma necessidade de aprovação das pessoas, alguma coisa que travava aí, tá? Então, nós vamos olhar para tudo isso. Porque essa falta de permissão, que eu estou falando tanto aqui para vocês,
ela tem um pé na dependência emocional. Essa dependência emocional acaba virando uma barreira de impedimento para que você tenha permissão de prosperar, de ser livre, de ser diferente dos seus pais, de escrever uma nova história para a sua vida, tá? E aí, gente, falando em dependência emocional, anotem isso aqui, tá? Depois eu posso mandar o link para vocês também. Mas assistam esse vídeo lá no meu canal do YouTube, Como se livrar da dependência emocional. Nesse vídeo, eu abordo 5 perfis dependentes. Muita gente tende a pensar na dependência emocional como aquele modelo onde uma pessoa não vive sem a outra, ou não consegue tomar decisões sem o apoio, a opinião da outra pessoa, né? Só que esse é um tipo de dependência emocional, nós temos 5 tipos. Para vocês terem uma ideia, uma que é muito pouco reconhecida aos olhos das pessoas, mas que é um tipo de dependência emocional que trava a vida da pessoa, é o perfil campeão, que é aquela pessoa que tem uma necessidade tão grande de validação, de aprovação dos pais, principalmente, que a pessoa conduz a vida dela inteira tentando provar para os pais que ela é capaz, ou buscando dos pais aquela aprovação, aquela validação, aquele reconhecimento que ela não teve como criança. Tá? É muito forte isso. Então, o que é a dependência emocional? Fala assim, definindo esse termo, dependência emocional. É um distúrbio de prioridades onde você coloca os desejos, as necessidades dos outros acima dos seus desejos, das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus objetivos, entende? Então, direto ou indiretamente, você está sempre preocupada com o outro mais do que com você mesma. Quando você tem que tomar uma decisão, você não pensa se aquilo vai ser bom para você. Você pensa se aquilo vai agradar alguém ou vai desagradar alguém. Se você tem esse tipo de pensamento, pode saber que você tem uma raiz de dependência emocional com alguém aí do seu convívio, tá? Então, vou dar um exemplo desse perfil campeão de uma cliente que eu atendi. Ela veio para o processo de análise corporal e ela, gente, tinha, assim, um histórico de cursos e estudos. Sabe aquela pessoa que você conversava de esporte, ela entendia. Você conversava com ela de política, ela entendia. Você conversava de cultura, ela entendia. Tudo que você ia conversar com ela, ela leu um livro, ela viu uma reportagem, ela assistiu um documentário. Sabe aquela pessoa super culta, antenada, fominha por conhecimento, sabe? Mas com a vida travada em vários aspectos, né? E dentro do processo de análise corporal, cheguei à raiz da trava dela, né? Ao motivo principal da trava dela. Olha para vocês verem como que a vida de uma pessoa pode ser impactada profundamente com a infância dela. Aos 6 anos de idade, essa minha cliente passou por uma troca de escola. Ela vinha tipo meio da zona rural ou de uma cidade bem de interior, assim, e mudou para a cidade grande, uma escola muito maior, o ensino muito mais avançado, né? E a mãe dela tinha muito receio dela não conseguir acompanhar o estudo, certo? Não conseguir ser alfabetizada, porque os coleguinhas já estavam mais avançados e tal. Super entendível, né? Essa preocupação da mãe, não é? Só que a mãe falava disso o tempo todo, reforçava isso e passava para a criança esse medo que ela tinha de que a criança não fosse dar conta de acompanhar. Então passava tanta pressão que a menina ia ficando tensa, que ela tinha que dar conta, como que ela não ia aprender a ler, e a mãe falava, ela ouvia a mãe conversando com as pessoas, nossa, ela não vai dar conta de acompanhar, ela não vai aprender a ler, porque os amiguinhos já estão mais avançados e o ensino dela foi fraco. Aí ela ficava com aquela coisa na cabeça.
O que que aconteceu, gente? Ela viveu uma vida querendo provar para a mãe dela que ela dava conta de fazer as coisas. Que ela era inteligente, entendeu? De forma inconsciente, ela não tinha noção disso, mas aí eu fui mostrando para ela ao longo da vida dela como que isso se repetiu, sabe? Na adolescência, ela tentava provar o valor dela de um jeito. Aí, já no início, ali, juventude, entrando na fase adulta, ela tentava provar para a mãe dela que ela era boa o suficiente de uma outra maneira. Depois que ela se formou, ela nunca se permitiu não estudar mais. Ela formou, dali ela engatou um curso de pós-graduação, dali ela entrou no mestrado, dali, de um jeito que não tinha mais curso, ela começou a fazer cursos em outras áreas, entendeu? Ela nunca se permitiu parar de estudar. E aquilo. Quando ela estava no aeroporto, viajando com o marido de férias, ela estava parada lá, olhando o livro para comprar. Entendeu? A cada livro que ela ia comprar para ler, ela ficava lembrando que a mãe dela falava para ela, com 6 anos de idade, que ela não ia dar conta de acompanhar a escola. Claro que não. Mas o negócio ficou tão enraizado na cabeça dela que ela acabou condicionando uma vida inteira a fim de provar para a mãe que ela dava conta sim. Vocês entendem como que funciona a dependência emocional? Como é muito mais profundo do que as pessoas falam assim da boca para fora? É muito profundo, gente. Então, a escolha da profissão dela, a escolha dos cursos que ela fez, inclusive a escolha do marido, indiretamente teve uma relação com essa necessidade de provar para a mãe dela que ela dava conta de fazer as coisas, que ela era capaz, que ela era inteligente. Vocês entendem? É muito forte, não é? E aqui eu exemplifiquei para vocês um perfil dependente, que é o campeão. Tem o cuidador, tem o bonzinho, tem o... São 5, peraí. Cuidador, bonzinho, campeão. Ai, gente, falta mais 2, não tô lembrando. Mas depois eu falo para vocês, os outros 2. Não tô lembrando. Mas assistam esse vídeo aqui, porque lá eu falo desses 5 perfis. E é comum, assim, é natural que vocês identifiquem até 2 perfis dependentes, tá? Então, não se assustem se vocês se identificarem com... o coitadinho é um. Coitadinho, bonzinho, campeão, cuidador e... Esqueci agora, tá? São 5. Mas é isso. E aí, não se assustem se vocês se identificarem com mais de um perfil dependente, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma atividade prática aqui, juntas. E não à toa eu coloquei essas moedinhas aqui, que a gente vai lembrar de tudo que a gente ouviu sobre dinheiro na nossa infância, tá? E essa imagem aqui do pote caindo as moedinhas é porque muitas fichas vão cair na cabeça de vocês agora. Vocês vão entender claramente o porquê de muita coisa, da forma de pensar que vocês têm hoje com relação ao dinheiro, ou da sua relação com o dinheiro. Entende? Então, vamos lá, eu vou até sair desse modelo aqui, porque vocês vão me ajudar a preencher isso, tá? Eu já coloquei algumas coisas aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. E vocês vão me ajudar a preencher, tá? Fale o que vier à sua cabeça. O que que você ouvia sobre dinheiro ou sobre pessoas ricas e bem-sucedidas quando você era criança? Eu coloquei alguns, ó. Dinheiro não dá em árvore. Isso é clássico, né? Quem ouvia isso do pai ou da mãe? Dinheiro não dá em árvore, menino. Não é verdade? Tá pensando que meu dinheiro é capim? Tá pensando que meu dinheiro é capim. Ó, acho que esse eu não coloquei. Mas esse é muito verdade também, Lu. Meu dinheiro não é capim. Ok. Outra coisa, todo rico é ganancioso, soberbo, metido. Já ouviram isso? Ah, isso é coisa de rico.
Rico é metido mesmo. Todo rico é ganancioso. Ah, mas era meu pai que falava isso. Ok, mas falava tanto que você pode não ter noção, mas ficou registrado ali. Um medo inconsciente de ficar rico, prosperar na vida e sua mãe ou seu pai que falava isso te rejeitar. Porque agora você ficou rico, né? Então sua mãe vai achar que você é metida, soberba, gananciosa, entendeu? Mas é um registro inconsciente, por isso que é importante a gente trazer tudo isso à tona, né? Aqui, ó, meu dinheiro não é capinha. Eu tinha colocado, Lu, alguém falou em algum outro treinamento. Outra coisa, dinheiro não traz felicidade. Esse aqui também é clássico, né? Dinheiro traz felicidade, gente? O dinheiro não traz felicidade, não. Mas através do dinheiro, a gente adquire coisas que nos trazem felicidade. Conforto, segurança, saúde, liberdade. Quem fala que dinheiro não traz felicidade nunca teve que sortear qual conta ia pagar. Eu tenho certeza. Porque quando você se vê na situação de ter que escolher que conta que você vai pagar, porque você não tem dinheiro, você entende que o dinheiro não traz a felicidade, sim. Traz uma noite de sono bem dormida, traz uma cabeça tranquila deitada no travesseiro, não é verdade, gente? Então, indiretamente, o dinheiro traz felicidade. Sim. Outra coisa importante aqui que a gente ouvia muito quando era criança: dinheiro é sujo, né? Pegou no dinheiro, tinha que lavar a mão com bucha, sabão, passar álcool, esperar para depois poder pegar em qualquer outra coisa, porque dinheiro é sujo, né? Gente, não é o dinheiro que é sujo, é o papel, dinheiro físico que é sujo. Hoje em dia ninguém mais pega em dinheiro, né? Mas antigamente, quando a gente tinha que manusear as notas, aquilo passava de mão em mão, vai saber onde que tinham guardado, como que era, mas então realmente era sujo. Mas se a gente for analisar hoje, o celular é mais sujo do que uma nota de dinheiro. E o que que a gente faz? A gente leva o celular para o banheiro, aí a gente sai do banheiro com o celular, vai tomar café da manhã e põe o celular lá em cima da mesa. Aí tá tomando café da manhã e mexendo no celular que estava lá no banheiro com você há 5 minutos atrás. O celular é mais sujo do que o dinheiro. Antigamente, mas ninguém liga para isso, né? Só que o que ficou impregnado na nossa mente? Que dinheiro é sujo, tem que lavar a mão demais na hora que você pega no dinheiro, que dinheiro é sujo. Se você pensa, se você tem esse registro que dinheiro é sujo, você vai querer sujeira na sua vida? Não. Certo? Outra coisa, eu não tenho dinheiro. Quem nunca ouviu isso quando era criança, né? Pedir as coisas, não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí nunca o pai e a mãe tinham dinheiro. Hoje você fala isso para as crianças, eles falam, mas e cadê o cartão? Passa o cartão, né? É bem isso. E o que que eu falo? E você falou uma coisa tão importante, Lu, que a gente tem que olhar para como nós recebemos essas informações e também como nós estamos passando essas informações hoje para as próximas gerações que a gente convive. Filho, sobrinho, neto, tudo. O que que eu faço? Às vezes eu não estou com dinheiro ali mesmo para comprar aquilo que a Cecília quer, por exemplo. Mas eu não falo que eu não tenho dinheiro. Falo, filha, hoje nós não viemos para comprar isso. Por exemplo, vai no mercado. Vamos passar ali no mercado para comprar o lanche da tarde, um pão, presunto, queijo. Pronto. Aí dali, já que é um chocolate, que é um todinho, que é um sorvete, que é um não sei o que, você deixa, né? A compra vem o triplo do valor só de besteira. E com criança no mercado é o fim. Então, você vai falar, não tem dinheiro para comprar isso, não. Não. Isso é educação financeira também. Filha, hoje não é dia de comprar isso, 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 isso. Nós viemos aqui para fazer isso.
Então, nós vamos fazer isso. Aí, porque tá lá no shopping, vê na vitrine uma sandália linda, tem que comprar. Ai, não tenho dinheiro. Às vezes até tem e fala que não tem, só para não dar para criança. Errado. Ô, Sara, e é tipo assim, é lei da atração, né? Se ficar falando, acaba você não tendo. É a mesma coisa você ter conta e ficar reclamando quando for para pagar um cartão de crédito, você acaba sempre não tendo dinheiro para pagar o cartão. Se você reclamar, o dinheiro não vai vir até você. Exatamente. Então, esse eu não tenho dinheiro, aí você não vai ter mesmo, você continuar alimentando que você não tem dinheiro. Sim. Então, por mais que você não tenha, aí seu filho pediu alguma coisa, você fala assim, hoje não é dia disso. Ou no Outro dia dia eu do vou seu ter. aniversário, eu te dou de presente. No dia das crianças, quem Uhum. sabe você pode ganhar de presente, tal, tal. Então, assim, não é porque a gente veio passear no shopping que você vê uma coisa bonita que você tem que comprar tudo que você vê na frente, né? Verdade. Mas, ao mesmo tempo que você ensina que você não precisa torrar todo o dinheiro que tem comprando tudo que quer, você também não pode falar que nunca tem dinheiro para nada, entende? Então, tem hora para tudo. Mas não precisa ficar reforçando que eu não tenho dinheiro agora, né? Outra coisa que a gente ouvia quando era criança, né? Volta para a realidade, isso não é para o seu bico. Ai, mãe, meu sonho é viajar. Mãe, vamos viajar. Que isso, menina? Volta para a realidade. Viajar como? A gente mal tem dinheiro para pagar as contas. Isso não é para o nosso bico, não, viajar de férias, né? Outra coisa, ninguém ganha muito dinheiro de forma honesta. Isso aqui é um pensamento muito negativo com relação à prosperidade, né? Tem como ganhar dinheiro de forma honesta, gente? Sim. Tem como virar o jogo da vida, dar uma guinada na vida, ganhar muito dinheiro de forma honesta. É da noite para o dia? Não. É uma construção, mas é possível? Sim, com certeza. Outro pensamento de escassez, né? Outro pensamento ruim, negativo com relação ao dinheiro. Temos que guardar dinheiro para as horas difíceis. Então, é aquela pessoa que ganha dinheiro, mas não se permite usufruir desse dinheiro. Não se permite desfrutar dos benefícios desse dinheiro. Porque está sempre focado no negativo. Porque algo de ruim pode acontecer e a gente tem que ter o dinheiro. É importante, de certa forma, a gente poupar? Sim, é importante poupar um pouco, sim. Mas não se permitir usufruir de nada desse dinheiro, só pensando que um dia você pode precisar para um momento difícil, errado também. Então, é o equilíbrio de tudo, né? Então, é separar parte para uma emergência, poupar um pouco, né? Para você construir um patrimônio, ter uma estabilidade financeira no futuro e tal. É importante reservar parte. Mas uma parte do dinheiro que você ganha, você tem que se permitir comprar uma coisa que você quer muito, ou fazer um passeio diferente com a família, ou trazer um benefício para dentro da sua casa, da sua família. Gastar esse dinheiro mesmo para você sentir prazer, né? Eu falo que a gente trabalhar para pagar conta é muito difícil, gente. É muito pesado trabalhar para pagar conta. Agora, se você trabalha para juntar um dinheiro para realizar um sonho que você tem, que seja trocar de carro, reformar a casa, fazer uma viagem, fazer uma cirurgia plástica, o que quer que seja. É seu foco, seu objetivo. Então, você vai trabalhar para juntar aquele dinheiro. Você vai pagar as contas no meio do caminho, fica muito mais leve. Porque o seu foco não está nas contas que você tem que pagar. Seu foco está lá no sonho que você tem para realizar. Entenderam a diferença? Só que se você precisa de 2.000 para pagar as contas, então você tem que trabalhar para te sobrar na mão 2.500. Você pagar as contas com 2.000 e guardar 500. Aí todo mês você guarda 500, guarda 500, guarda 500. No final de um ano, quanto você tem? 6.000 reais. Entenderam?
Seu foco está lá na viagem que você quer fazer, na plástica que você quer fazer, o que quer que seja. O que mais vocês ouviam sobre dinheiro que eu não coloquei aqui? Tem alguma outra frase aí que marcou a infância de vocês com relação a dinheiro? Não? Nada diferente disso? Muito bom. Ah, tem um aqui que eu acabei de lembrar, ó. Eu dou duro para ganhar dinheiro, ou é difícil ganhar dinheiro, né? Vou colocar assim, ó. Eu dou duro para ganhar. Ou seja, como que eu vou ganhar dinheiro fácil se era tão difícil para minha mãe ou para o meu pai ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro. Ok. E aí, gente, diante de tudo isso que nós vivenciamos na nossa infância com relação à prosperidade, a dinheiro, em algum momento da sua vida te fizeram acreditar que tudo isso era verdade. Que rico é ganancioso e soberbo mesmo, que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que é muito difícil ganhar dinheiro. Tererê, 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 tererê. E é por isso que vocês estão presas e congeladas nisso, entende? Então, hoje nós vamos girar a chave para que vocês consigam olhar além disso tudo, ok? Porque em algum momento roubaram a sua vontade de fazer diferente. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês que talvez vocês vão se identificar de alguma forma e vocês vão conseguir fazer esse exercício na vida de vocês. O que aconteceu? Por que aconteceu? E quando aconteceu? Essa história não é minha, é de um professor, digamos assim, ali dentro do Corpo Espírita também, o Fernando, e ele compartilhou essa história dele um dia num treinamento. Ele cresceu numa cidade de interior, lá do Nordeste, muito simples, família muito simples, a mãe trabalhava muito, ralava muito para pôr dinheiro dentro de casa, e ele estudava meio período, no outro meio período ele ficava com a avó. E, inclusive, a avó que buscava ele na escola, levava e buscava ele na escola. E ele disse que a avó dele tinha um Uno, daqueles um quadradinho, bem antigo mesmo, ele deve ter hoje uns 40 anos, então ele tinha um 7, vocês imaginam, há 30 e tantos anos atrás, a avó dele tinha um Uno caindo aos pedaços e levava e buscava ele da escola. E um dia pararam no semáforo, voltando da escola para casa, e do lado do carro da avó dele parou, tipo como se fosse sei lá que nome de carro desses carros esportivo, chique. Sabe esses carrinhos de Hot Wheels? Não tem? Quem tem sobrinho ou filho, menino pequeno, sabe desses carrinhos do Hot Wheels. E é como se fosse um carrinho daquele lá, um Porsche, sei lá, um carro esportivo muito chique. Parou do lado da avó dele. Ele diz que lembra até hoje que ele abriu o vidro do carro, ficou vidrado olhando, estava no uninho da avó dele, olhando aquele carro maravilhoso lá. Ele falou assim, vó, por que o nosso carro não pode ser igual àquele? Porque é igual o que eu tenho de miniatura. Ele tinha o Hot Wheels, igualzinho àquele que estava de verdade parado do lado do carro dele, lá da avó. Ele nunca tinha visto um carro daquele, né, ao vivo. Então ele ficou assim, vidrado, encantado com aquilo. E nesse mesmo momento, a avó dele virou para ele e falou assim: ô, meu filho, não, isso daí não é para o seu bico, não. Esse carro aí é para quem nasceu em berço de ouro. Isso não faz parte da nossa vida, da nossa realidade. A avó dele falou isso
para prejudicá-lo? A avó dele falou isso por amor. Ela falou isso querendo poupá-lo de uma decepção lá na frente. Não é verdade? Só que naquele momento ele disse que girou uma chave na cabeça dele, que automaticamente ele construiu uma história de que se um dia ele tivesse muito dinheiro, ele não pertenceria mais àquela família. Olha a visão de uma criança, entendeu? Então ali ele se limitou. Ô, Sara, na cabeça dela era impossível ter um carro daquele, né? Por isso que ela falou isso para ele. Exatamente. E na preocupação de vó, falou, eu vou deixar ele alimentar falsas esperanças para se decepcionar lá na frente, então eu já vou falar a realidade para ele. Só que, como ela poderia ter falado isso de uma forma melhor, filho, você quer um carro desse? Quero, vó, é muito difícil ter um carro desse, filho. Então você tem que estudar muito, tem que se dedicar, trabalhar, ganhar dinheiro para você ter um carro desse. Certo? Só que ela não tinha discernimento para isso. Era a avó dele, imagina a realidade que ela viveu na vida dela. Então, no impulso, ela falou como uma forma de proteção. Filho, isso não é para o nosso bico, não. Só quem nasceu em berço de ouro que tem carro desse daí. E ponto. Só que na cabeça dele, ele registrou diferente. Ele registrou que se um dia ele tivesse um carro desse, ele não poderia mais pertencer àquela família. Entende? Porque nós não temos como ter um carro desse. Então, se um dia você tiver um carro desse, você não faz parte mais desse ambiente, desse núcleo, entende? Ok, e ali ele tocou a vida, tocou o barco, ele era uma criança, e foi crescendo, adolescência, início da vida adulta, e ele trabalhando, mas ele tinha alguma coisa que incomodava muito ele não sabia dizer porquê, mas ele não queria mais morar ali naquela cidade. Foi quando ele decidiu ir para São Paulo. E aí, ali ele teve contato, né, com o pessoal do Corpo Explica, foi trabalhar lá, e se deparou com tudo isso, né, começou a olhar para dentro de si, resgatou tudo isso, entendeu tudo isso, resolveu tudo isso dentro dele, porque ele disse que ele tinha o sonho de ser pai, de ter uma família, mas ele não ganhava nem para ele sobreviver, como ele ia sustentar uma família, uma mulher, filhos e tudo, então ele queria mudar essa realidade na vida dele, mas não sabia por onde começar. E foi para São Paulo, e ali ele se redescobriu como pessoa, e ele gravou esse vídeo contando essa história do lado do carro igual do Hot Wheels que ele tinha acabado de comprar, entendeu? Então, nessa autodescoberta, ele entendeu que a avó dele falou aquilo como uma forma de protegê-lo, né? Ela falou aquilo dentro da visão dela, da visão de vida dela, das possibilidades que ela conseguia enxergar. Só que ele, hoje, né, no mundo de hoje, com a visão que ele tem, ele tinha ferramentas e meios de virar essa história. E foi o que ele fez. Só que ela não sabia que ele daria conta de fazer isso, entende? Então, muitas vezes, o que a gente ouvia quando a gente era criança é somente a opinião dos nossos pais, dentro da visão limitada que eles tinham naquele momento de vida, com a história de vida que eles tiveram. Mas nós temos outra visão de mundo, vivemos uma outra experiência de vida, temos acesso a outras coisas que eles não tiveram lá atrás. Faz sentido, gente? Então, no automático, a gente tende a querer aplicar tudo aquilo que a gente ouvia a ferro e fogo como se fosse uma verdade absoluta. Mas era só a história de vida da avó do Fernando, não precisava ser a história de vida dele. Era só a história de vida dos nossos pais, não precisa ser a nossa. Entende, gente? Então, separar o que é seu do que é do outro é um dos passos mais importantes para a gente romper a dependência emocional e se livrar dessa dependência emocional, entende? O que é meu de fato? O que eu acredito? O que eu quero diante disso?
Não importa o que a minha mãe achava, o que meu pai achava, o que a minha irmã acha, o que o meu marido acha, porque é só a opinião deles. E a opinião deles não deve interferir na minha opinião. Eu posso ouvir, respeitar, mas não necessariamente que eu tenho que tomar para mim como uma verdade absoluta. Entendem a diferença? Ok. E aí, quando a gente vai analisar todo esse contexto, diante dessas situações desafiadoras que a gente viveu, né? Ou vivenciou, ou viu acontecer à nossa volta, com relação à falta de permissão, a gente acaba tendo a nossa vontade, a nossa ambição castrada, sabe? Assim, é meio tipo, eu não posso me permitir ter vontade de ser diferente, de crescer e tudo mais. Então, a sua vontade, ela fica deturpada, ela fica soterrada, ela fica danificada, mas a gente pode recuperar essa vontade de crescer e de fazer diferente. Por que que uma criança de 5, 6 anos de idade sonha? Até 8 anos, assim, o que você quer ser quando crescer? Quero ser astronauta, quero ser médico, quero ser advogado. Dali a pouco, você pergunta, ela tem até medo de falar o que ela quer ser. Porque já vem tantas outras informações, os pontos de interrogação vão ficando tão grandes na cabeça dessa criança, que ela já começa a ter medo de sonhar, medo de querer algo mais, melhor para ela, maior. Faz sentido, gente? Então, é nesse momento que os sonhos vão descendo rala abaixo, que a gente vai perdendo a vontade de crescer, de fazer diferente, certo? Mas nós vamos recuperar essa vontade aí, viu? E aí, quando isso acontece, no lugar da vontade fica o quê? Medo. Medo de tentar e não dar certo. Medo de tentar e, no fundo, ver que eles tinham razão, então melhor eu nem tentar, vou ficar aqui. Ou culpa. Culpa de, se der certo, aí será que eu vou dar conta de olhar para o lado e ver que eu estou tão bem, mas a minha irmã está às mínguas? Como que eu vou me sentir? Você vai se sentir culpada por você estar tão bem? Né? Insegurança de tentar, de arriscar, de fazer por você. Né? E é Eu, quando tra- a gente... pode falar. eu trabalhei com um rapaz e aí teve uma vez que eu presenciei uma cena bem assim. Ele era uma pessoa muito centrada, ele estudava e para ter as coisas dele, né? Ele trabalhava para ter as coisas dele, para a família e tudo. E ele tinha um irmão que vivia bebendo, né? Que tudo que ele fazia, ele consumia ali, na verdade, né? O que ele tinha de dinheiro, ele gastava à toa. E esse rapaz que trabalhou comigo, ele comprou uma caminhonete. Na época, ele pegou uma S10 Zero. E daí eu escutei uma outra pessoa falando para ele assim: Mas o seu irmão acabou de comprar um Fusca e você está comprando uma caminhonete, né? E aí ele respondeu bem assim, ele falou assim, uai, mas o que eu ganho, eu guardo, né? Porque eu queria ter uma caminhonete. E ele não, o que ele ganha, ele consome com farra, com mulherada, com bebida. Então, eu não posso me sentir culpado pelo estilo de vida que ele quis para ele. Exatamente. Cada um tem as suas escolhas, né? Exatamente, a vida é feita de escolhas, né? Inclusive, e esse exemplo que você deu, Lu, é muito legal, porque você trouxe um exemplo onde a pessoa conscientemente torrava a grana que ela ganhava, né? E aí, esse irmão, era muito óbvio que ele não podia se sentir culpado porque ele via que o outro estava torrando a grana. Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês, tá? Isso eu vivenciei com uma cliente, esse dilema,
dentro do processo de análise. Ela trabalhou por meses a fio, ela e o marido juntando dinheiro para eles viajarem no final do ano. Tá? E aí, a maioria das famílias tem uma irmã problema, né? Tem alguém problema na família, não tem? Aquele que tudo dá errado com ela, que os irmãos tudo junto para socorrer, ou que o pai e a mãe tá sempre passando a mão na cabeça, enfim. Ela tinha uma irmã dessa. E ela, com tudo alinhado para viajar com a família, ela tinha juntado 10 mil reais para ela, o marido e os filhos irem passar alguns dias nas férias na praia. Beleza. Quando ela estava a ponto de fechar tudo da viagem, a irmã, problema, bateu o carro e tinha que consertar o carro. E era a forma que ela tinha para ir e vir do trabalho, enfim, ela tinha que consertar aquele carro, ela não podia ficar a pé. Quanto que ficou o conserto do carro? Quem chuta? 10 mil reais. 10 mil reais. Tá? E aí? O que vocês fariam nessa situação? Você ia viajar com seu marido, com seus filhos para a praia e a sua irmã ficar com o carro batido lá sem poder ir trabalhar? Difícil decidir? Difícil, né? Por quê? Porque essa necessidade de apoio, de suporte, de atenção dessa irmã, ela é sorrateira. Entendeu? Ela fazia de tudo para chamar a atenção de todo mundo e para ser a coitadinha aos olhos de todo mundo. A vida inteira ela fez isso. E todo mundo largava tudo para ir socorrer ela. Era o jeito que ela entendeu que ela chamava a atenção das pessoas. Então, quando tem esse tipo de situação, é mais difícil ter a clareza que o seu colega teve. Fala, não, foi uma escolha dela, porque indiretamente foi uma escolha dela também ter batido o carro, sabia? Porque inconscientemente ela bateu o carro porque ela queria a atenção das pessoas, ela queria privar as pessoas de ter as coisas. Você entende? E aí a minha cliente estava nesse dilema. Eu viajo com a minha família, ficamos um ano inteiro praticamente planejando essa viagem, ou eu socorro a minha irmã. E ela foi e viajou com a família. É isso que eu ia falar. Ela viajou com a família dela, óbvio. Quem precisa mais dela? Os filhos e o marido ou a irmã? Que a vida inteira deu problema e chamou a atenção dos outros, quem? Entendeu? E a irmã dela deu os pulos dela de outro jeito e arrumou o carro para lá. Não é problema, não era problema dela, entendeu? O carro batido da irmã era problema da irmã, não era problema dela. Se fosse um problema de saúde, alguma coisa que fosse muito mais grave e que não teria outro jeito, daí sim você até poderia, né, deixar de viajar para socorrer. Mas num caso desse, em que você tem algumas outras opções de se locomover, né? Sim. Ou outras formas de levantar o dinheiro para arrumar o carro, uma forma de arrumar um lugar mais barato para consertar, ver alguma coisa que você tem que você pode vender e com o dinheiro disso você paga o conserto do seu carro. Por quê? Aí nessa a irmã dela aprendeu a se virar sozinha. Então foi uma lição para a irmã dela aprender a se virar. Entende? E a irmã dela deu os pulos dela e se virou para lá. Brava, mas fez. E pronto, você acha que depois vai ficar chamando a atenção de novo? Não, ela já viu que não colou. Entende? É igual criança birrenta. Então, enquanto está funcionando, eles vão fazendo, que é a forma que eles aprenderam a lidar com o mundo e com as relações. Né? Então, a dependência emocional é muito sobre isso. Você olhar para os seus relacionamentos e para os ambientes onde você vive, tá? Tudo bem. Aí, qual que é o impacto, gente, que a dependência emocional traz para a vida das pessoas? E aqui vocês vão se identificar, principalmente quem tem um alto nível de dependência emocional.
Primeiro ponto, você não sabe o que você quer para a sua vida. Quando eu pergunto, às vezes, para minha cliente, qual é o seu sonho? O que você quer para você? Muitas travam. Sabe nem responder o que quer. Porque viveu uma vida querendo agradar os outros. Nunca se priorizou, nunca olhou para dentro de si, não sabe nem o que quer, o que gosta. Outra coisa, não consegue querer. Eu não sei nem como é que faz para eu querer alguma coisa para mim, porque eu nunca pude fazer isso, eu nunca me permiti fazer isso. Ou até quer, até sonha e deseja, mas não consegue realizar aquilo que deseja. Porque a hora que está prestes a realizar, como essa minha cliente na viagem da praia. Gente, ela não saía de férias com a família, esse tem um outro agravante. Tipo, tinha uns 5 anos que ela não saía de férias com a família. Não viajava. Os filhos já estavam entrando na adolescência, e ela tinha viajado com a família, eles eram criancinha ainda. Eu já tinha 5 anos que ela não viajava com a família, estava com tudo pronto para viajar, aconteceu esse imprevisto com a irmã, entendeu? Se ela ainda estivesse presa na dependência emocional, ela não teria viajado com a família. Ela teria dado todo o dinheiro, todas as economias dela para a irmã. E mais, vocês acham que a irmã ia pagar ela? Nunca na vida. Como não pagou outras vezes. Vocês entenderam? Então, às vezes, a pessoa que está muito presa na dependência emocional, ela não sabe o que ela quer, ou ela nem consegue querer alguma coisa. Ou se ela quer, ela não consegue realizar, porque daí parece que sempre na hora que ela está perto de realizar, alguma coisa acontece e tira ela do fogo. Tá? Eu acho que isso acontece muito também, Sara, quando a pessoa ela expõe muito os sonhos dela para os outros, né? Principalmente Então, dependendo de quem são esses outros, aham. né, que estão à nossa volta. Eu aprendi muito assim, eu quero muito uma coisa, só que eu não conto para ninguém, Uhum. entendeu? Eu vou trabalhando. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, não foi porque ninguém criou alguma inveja, alguma outra coisa, e eu não tenho uma decepção. E ninguém fica sabendo. E Entendeu? isso é tão verdade que você está falando, que no próximo slide eu vou falar exatamente sobre essas pessoas. Não falei que a gente tem que olhar para os nossos relacionamentos e para o ambiente que a gente vive? Vou falar exatamente sobre isso. É muito verdade isso, Lu. E aí, gente, quando a gente fala em sucesso, prosperidade e tal, estudando sobre esse tema, 2 frases me impactaram muito, assim, e me fizeram refletir muito fortemente com relação a esse assunto. Primeira frase, uma pessoa falou, né, que é muito difícil deixar de ser pobre sozinho. O que mais doía nela, quando ela pensava em prosperar financeiramente, é que é muito difícil deixar de ser pobre sozinho. Porque quando a gente amadurece emocionalmente, expande a visão, tem acesso a todo esse conhecimento e se liberta, não necessariamente as pessoas à nossa volta vão ter a mesma clareza que a gente. Então, muitas vezes, a gente vai evoluir na vida sem algumas pessoas que não querem evoluir. Entende? Mas e aí? É a hora que você tem que escolher. Ou você quer ficar preso em quem não quer evoluir e continuar aqui embaixo na mesmice, ou você evolui, vai em busca do que é seu, do que você acredita, do melhor para você, mesmo sabendo que algumas pessoas não vão te acompanhar nessa caminhada. Faz sentido? Total. Outra frase que me impactou muito. É mais fácil, outra pessoa falou isso, tá, na mentoria. É mais fácil viver com a corda no pescoço do que com o dedo na cara. O que é isso? Enquanto você está na AM, né, cheia de conta para pagar, vive reclamando dos problemas, tá cheia de dívida, tem um monte de coleguinha do seu lado, todo mundo reclamando.
reclama do governo, reclama da pandemia, reclama da crise, reclama do agro, reclama do tempo, reclama de tudo, e tá ruim por causa disso tudo. E estamos juntos aqui, ó, todo mundo abraçadinho, chorando as pitangas, né? Só que você crescer, como eu acabei de falar, às vezes correndo o risco de deixar algumas pessoas que não querem crescer junto com você, essas mesmas pessoas vão te apontar o dedo. Ah, Valdete, agora que você está fazendo isso e aquilo, agora que você trocou de carro, agora que você tá assim assado, você nem conversa mais com a gente, ai, nem liga mais, ah, agora você tá metida, entendeu? Ah, Lu, agora que você tá assim assado, você nem vem mais visitar a gente, eu faço festa, você nem participa mais das festas com a gente, mas aí você chega lá nas festas, é só o povo reclamando, é um baixo astral lascado, você vai fazer o que lá? Tipo assim, entendeu? Então, você tá disposta a ter algum dedo na cara falando isso ou aquilo de você, mas você está caminhando a sua jornada com humildade, né? Honrando seus princípios e tudo, porém, cortando o cordão umbilical aqui da dependência emocional, né? Essa minha cliente, você acha que quando ela foi para a praia com a família dela, o que vocês acham que a mãe dela falou para ela? Pôs o Sua dedão irmã? na cara. Você tem coragem de ir para a praia, viajar de férias e largar sua irmã aqui, o carro batido? Tenho, mãe, tenho. Que eu trabalhei o ano inteiro para viajar com a minha família. E os meus filhos merecem viajar de férias. Meus filhos não têm nada a ver com a minha irmã bater o carro. Entendeu? Mas se fosse antes, o que ele ia fazer? Ia cancelar a viagem, ia emprestar o dinheiro para a irmã, para não ter dedo na cara, porque ela não tinha estrutura para suportar esse dedo na cara, entende? Então é essa aí que está a diferença, né? Essa que é a grande diferença. E aí eu quero te perguntar, né? Perguntar aqui para vocês, se vocês forem avaliar a vida profissional e financeira de vocês hoje, você se sente realizada e satisfeita financeiramente com a sua realidade hoje? Eu não estou satisfeita porque eu sei que eu mereço mais. Muito bem. Eu também não estou, não. Mereço e quero mais. E a gente pode mais, né? Pode. Outra coisa, você quer transformar seus resultados profissionais e financeiros? Quer transformar sua realidade financeira? Então, eu vou apresentar para vocês a escada da transformação. É aqui que nós vamos olhar para os nossos relacionamentos, aquilo que a Lu falou, tá? Só que, gente, nós vamos fazer isso sem julgamentos, tá? A ideia aqui é você se entender, entender as pessoas com quem você se relaciona, e entender os ambientes que você frequenta, tá? Para ver a influência que tudo isso tem nas suas decisões e ações, certo? Então, gente, nós temos 5 grupos de pessoas. Nós temos, vocês podem, inclusive quem está com papel e caneta, pode ir anotando os nomes na frente, tá? Ninguém vai ler. É só para você, tá? Para você ter clareza das suas relações, as pessoas com quem você convive. Nós temos um grupo de pessoas que reclama de tudo. Igual eu acabei de falar, reclama do tempo, reclama da economia, reclama do emprego, reclama de tudo. Se chove, reclama, se está sol, reclama de tudo.
Tem um outro grupo de pessoas que são as que justificam. Essas aqui, toma cuidado, tá? Porque as que justificam, no fundo, elas são reclamonas com argumentos. E é capaz delas até te convencerem, entendeu? Ela lança uma reclamação e ela já vem justificando o porquê daquilo ser tão ruim, tá? Então, a economia está assim, assado por causa disso e daquilo, e não vai melhorar tão cedo por causa disso e disso e disso. Quase que ela te convence que você não tem que fazer nada mesmo, entregar os pontos. Que nada vai ter solução, entende? A pessoa que está sempre justificando o motivo das coisas estarem erradas, estarem ruins, estarem difíceis. Agora, nós temos outros 3 grupos de pessoas que essa sim vale a pena a gente manter por perto, tá? Primeiro, aquelas pessoas que questionam. Tá ruim? Ok. Vamos analisar por que isso está acontecendo. Ou o que eu posso fazer de diferente diante disso? São pessoas que se questionam. Por quê? Como? Quem se questiona, geralmente vai buscar uma solução, ou vai propor uma solução. Entende? E temos aquele grupo de pessoas que aplicam essas novas ideias e estão sempre encontrando uma forma de sair daquele buraco. Tá ruim, vamos encontrar uma saída. Agora, os que reclamam e os que justificam, eles estão presos lá no buraco, explicando por que eles foram parar ali, ou só reclamando de como é estar ali no buraco. Entenderam, gente? Então, vocês podem ir fazendo uma listinha dessas pessoas aí, com quem vocês convivem, para vocês começarem a separar o joio do trigo, né? Quais relacionamentos vale a pena eu nutrir? Ou, igual a Lu falou, não compartilho as minhas coisas com as pessoas. Porém, com as pessoas que questionam, propõem e aplicam, você pode compartilhar. Por quê? Elas são otimistas. E a gente deve buscar sempre estar perto de pessoas otimistas. As que reclamam, elas são pessimistas mesmo. E as que justificam, elas são realistas. É aquela pessimista disfarçada, né? Que está sempre querendo te mostrar ali o porquê de estar ruim, mas ela não vai atrás de uma solução. A gente tem que estar sempre perto de pessoas otimistas. Então, aqui a gente separa o joio do trigo. Ó. Porque pessimistas e realistas aceitam continuar ali no buraco. Agora, as otimistas, elas ficam em busca de encontrar uma saída e vão em busca disso e aplicam isso. Elas querem mudar, elas querem crescer, elas querem melhorar, tá? E, como eu falei para vocês irem colocando lá os nomes das pessoas, talvez você vai se deparar com uma realidade de que você é essa pessimista ou essa realista. E agora, Sara, o que eu faço? Eu descobri que eu sou uma realista. Sou uma pessimista disfarçada. Eu fico sempre justificando por que eu não fiz mais e melhor. Ok, muda de lugar. Ao invés de ficar se justificando porque você não fez mais e melhor, ou ficar reclamando de tudo e de todos, comece a se questionar. Eu tentei isso e não deu certo. Ok, isso é um fato. O que eu posso fazer para que dê certo da próxima vez? O que eu tenho que fazer diferente? Ou onde eu tenho que melhorar? Comece a se questionar para você encontrar uma saída. Faz sentido, gente? E às vezes a gente está buscando encontrar essa resposta nos outros e ela está dentro da gente. Talvez você seja essa realista ou essa pessimista. E tá tudo bem se você estava nesse lugar até ontem. Porque você fazia isso de forma automática. Você não tinha consciência.
partir de agora, vocês estão tendo consciência disso. Então, cabe a vocês escolherem mudar de lugar, passar para o lado dos otimistas e, no mínimo, começarem a se questionar, certo? E aí, quando a gente se vê, né, diante desse conflito todo aí, né, de querer romper essa dependência emocional, resolver tudo isso e realmente mudar de vida, eu trouxe alguns passos aqui que vão ajudar vocês a resolverem isso, tá? Primeira coisa, não confunda dádiva com... Perdão, não confundam dádiva com dívida. Quando a gente fala em dependência emocional, por mais que hoje você tenha uma dependência emocional, por exemplo, com o marido, ou com um irmão, ou uma irmã, ou uma amiga, enfim. Você tem uma dependência emocional com alguém hoje diferente, essa dependência emocional, ela iniciou, a raiz dessa dependência emocional, ela está sempre na nossa família de origem. Geralmente é pai ou mãe, tá? E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que os nossos pais nos deram a vida. E vida é uma dádiva. Nós não devemos nada para os nossos pais. É forte isso, né? Mas eles fizeram por nós o melhor que eles podiam, dentro das condições que eles tinham, na realidade que eles viviam. Nós não pedimos para nascer. Nós não pedimos para eles se esforçarem tanto para dar o melhor por nós. Eles fizeram porque era a obrigação deles, como pai e mãe. Eles eram responsáveis por nós. Só que, gente, infelizmente, tem pai e mãe que passa um peso tão grande para os filhos nisso, que os filhos começam a se sentir responsabilizados. E acabam se sentindo um peso na vida dos pais, entende? Porque a vida do meu pai e da minha mãe foi muito sofrida, porque eles tinham que criar a gente. Peraí, eles que quiseram ter filhos. Vocês entendem? Então, não confundam dádiva com dívida. E quem tem filho, Valdete já tem filho adulto, já é vó, né, Valdete? Eu tenho filhos pequenos, nós, enquanto pais, pai, mãe, a gente nunca deve cobrar dos nossos filhos o amor que a gente deu, ou a atenção que a gente deu, porque a gente não fez mais do que a nossa obrigação de cuidar deles. Foi a gente que pôs no mundo, a gente tinha que cuidar mesmo. E cuida até um certo momento. Filho, depois de 20 anos de idade, já tem que começar a se virar. Já é adulto, né? Já tem que começar a andar com as próprias pernas. Mas até os 20 anos de idade é responsabilidade nossa. E a gente não deve cobrar isso. Assim como a gente não deve se sentir em dívida com os nossos pais que fizeram isso por nós, certo? Só isso daqui, gente, já é tirar o peso dos ombros para muita gente. Então, não confundam dádiva com dívida. Outra coisa, lembra da história do Fernando com o carro Hot Wheels que eu contei? Façam isso como exercício de casa. Tente pensar, tá, deixa eu tentar lembrar de algum episódio da minha vida onde a minha vontade foi roubada. A minha ambição foi castrada. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quando roubaram a sua vontade? Escreve, entendeu? Tira de dentro de você para você ter clareza disso. A hora que você tem clareza, você consegue separar, fica tão óbvio, porque você tira do automático. Aí você vai olhar para essa situação e você fala, ok, mas meu pai e minha mãe falaram isso, ou no caso igual do Fernando, a minha avó falou isso, mas ela não falou para me prejudicar ou para me travar, ela falou com base na história de vida dela, na visão que ela tinha de mundo e tudo.
E tá tudo bem, era só a opinião da minha avó. Eu não preciso carregar isso para mim. Entender a importância de vocês terem clareza disso? Tá? E, diante disso tudo, é o que eu acabei de dizer, né? Vocês vão decidir separar o que é seu do que é do outro. Então, era só a visão de mundo deles, era só a opinião deles, né? Diante da situação, com base naquilo que eles conheciam, acreditavam e sabiam fazer. E vocês vão agir fazendo escolhas diárias. Romper a dependência emocional é uma questão de escolhas. É escolher qual difícil você prefere encarar. Lembra da história da minha cliente na viagem da praia? Com certeza, vocês podem ter certeza disso, que foi difícil para ela falar não para a irmã. É difícil. Mas seria muito mais difícil ela calçar a cara e virar para os filhos e falar, nós vamos ficar mais um ano sem viajar de férias. Entendeu? Já tinha 5 anos que eles não viajaram. Então, é escolher o difícil. Qual difícil eu prefiro encarar? Eu prefiro encarar o difícil da minha irmã ficar chateada comigo. E vou cuidar da minha família. Entendeu? Então, são escolhas diárias. De forma que você faça essas escolhas focada em você. E não mais no que os outros esperam de você. Ou no que os outros querem que você faça. Você vai escolher por você e para você. Assim você começa a se livrar do peso dessa dependência emocional. Tá? Cuidar das relações colocando limites e eliminando interferências. Quando a gente fala de dependência emocional, ela não é uma questão geográfica. Tem gente que fala assim, descobri que eu tenho uma dependência emocional com a minha mãe. Então eu vou mudar lá para a Argentina, porque é bem longe da minha mãe. Não adianta, pode ir para o Japão. Se você tem uma relação de dependência emocional com a sua mãe, ela vai continuar existindo. Inclusive, essa relação de dependência emocional não resolvida, ela pode se prolongar até mesmo depois que a pessoa morreu. É a sensação de dívida ou de preciso honrar, entende? Então, a gente resolve a dependência emocional colocando limites nas relações, entendendo o que era o desejo dessa pessoa e o que é o meu desejo. O que ela esperava de mim ou espera de mim e o que eu quero para mim mesma, entende? De forma que a gente consiga separar. Não, isso aqui era o que minha mãe queria para mim, que ela achava que era certo, era a opinião dela. Mas isso aqui é o que eu quero, é o que eu acredito, é o que eu sei que eu dou conta de fazer, entende? Então, separar isso. E não ter interferência, certo? Porque você pode morar lá na Argentina, sua mãe aqui no Brasil. Eu até dei esse exemplo um dia num treinamento, né? Você pode morar lá no Rio Grande do Norte, sua mãe lá no Rio Grande do Sul. Se você tem uma relação de dependência emocional com a sua mãe, a opinião dela vai pesar no seu relacionamento com seu marido, vai pesar na escolha da escola que você vai colocar seus filhos para estudar. Tudo você vai recorrer à opinião dela ou ficar pensando o que ela quer, o que ela acha, o que ela faria, entende? Então, é eliminar essas interferências. Assim, a gente se livra da dependência emocional. As pessoas amam protegendo e compartilhando as histórias delas, né? Então, mais uma vez aqui a avó do Fernando, né? Ela estava tentando proteger o Fernando, para que ele não se decepcionasse lá na frente, mas ela fez isso baseada na história de vida dela, não é uma verdade absoluta. E outra coisa, cuidado com o excesso de expectativa das pessoas em cima de você, cujas intenções você desconhece. Então, a gente tem que começar a observar as intenções das pessoas, entende? Se a pessoa vem te criticar, por exemplo,
Aí a Lu resolve começar a fazer vídeo lá para o Instagram, para divulgar os produtos, fazer umas coisas diferentes que ela nunca fez. Aí vem alguém e fala, ai, Lu, não ficou muito legal aquele vídeo seu lá, não. Te critica. Ok. O que que essa pessoa quer com isso? Entendeu? Se ela vem só com uma crítica, qual o objetivo dela de criticar? Agora, se ela vem e fala, Lu, ó, naquele vídeo, eu observei que você falou assim, assim, assado. O que que você acha de fazer dessa maneira? Porque eu acho que assim vai atrair mais a atenção das pessoas. Ela não te criticou simplesmente e largou para lá para minar sua energia. Aí ela veio, te mostrou um ponto a melhorar e te trouxe essa solução. Ótimo. Agora, quem só vem e joga uma crítica, opa, pera lá. Tá, fulana, você não gostou do vídeo, mas o que exatamente você não gostou? Ou por que você está me falando que você não gostou? Você tem uma ideia melhor para você me dar? Como eu posso fazer para melhorar? Se essa pessoa ficar sem chão, não tiver resposta para você, você já vai se antenar que a intenção dela não era boa. Ela fez uma crítica para minar sua energia mesmo, para você não continuar tentando coisas novas e crescendo e evoluindo, entende? Então, vamos ficar atenta às intenções das pessoas para a gente não ser afetado, porque no exemplo desse que eu dei, de gravar um vídeo e começar a fazer algo novo, se você tem, né, um quesinho aí de dependência emocional e quer muito agradar aos outros e se preocupa muito né, em atender as expectativas dos outros, se preocupa muito com a opinião dos outros, e alguém vem e te faz uma crítica dessa, você nunca mais grava nenhum vídeo na vida. Que talvez poderia ser o início de um negócio super diferente que você ia impulsionar ali sua vida profissional. Só que aí você para, porque alguém azedo um dia foi lá e te fez uma crítica, entendeu? Você vai deixar isso interferir tanto na sua vida? É isso que a gente começa a analisar agora, né? Tá? Tá. Ter uma visão mais crítica e vigilante sobre as suas emoções, o que é seu e o que é do outro. Isso aqui a gente falou bastante, né? Fazer escolhas saudáveis para você, focando nos seus sonhos e objetivos e respeitando os seus valores. Isso aqui são ações que vocês vão levar para a vida, tá? Substituir respostas automáticas de sobrevivência por ações de prosperidade. Então, vocês vão ver que muitas coisas vocês faziam de forma automática, replicando aquilo que vocês aprenderam. Mas agora não, separando o que é seu do que é do outro, você vai ter clareza para escolher o que você quer fazer de forma mais próspera. E sempre que você se sentir travada, faça a lista do medo. Sabe como funciona a lista do medo? Vou voltar no exemplo da Lu gravando vídeo lá para postar no Instagram dos produtos, tal, tal. Vamos supor que a Lu está com esse projeto aí, está se sentindo travada. Faz a lista do medo. Nessa lista do medo, você vai colocar todos os medos que te vierem à cabeça relacionados a isso. Ah, eu tenho medo das pessoas não curtirem o meu vídeo. Ou eu tenho medo de alguém vir me criticar. Eu tenho medo de não saber o que falar. Eu tenho medo do vídeo não ficar bom. Medo, 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 medo. Todos os medos que você tem diante dessa ação que você quer fazer. Para cada medo desse, você vai colocar na frente duas ações. Uma para evitar com que isso aconteça e uma para resolver esse problema caso ele de fato venha a acontecer. Tá? Então, por exemplo, eu tenho medo de não saber o que eu vou falar no vídeo sobre aquele produto ali. Eu tenho medo de travar e não saber o que eu vou falar. O que você faz para evitar com que isso aconteça? Faz um roteiro, faz uma colinha. O que você quer falar? Vou falar do extremoliente. Estuda antes o extremoliente, anota os tópicos mais importantes e deixa um roteirinho ali do lado. Ok. É uma ação para evitar que você esqueça o que você quer falar, certo?
E se ainda assim eu esquecer? Aí você olha na colinha e depois edita o vídeo, recorta aquela parte ali que você precisou parar para olhar e tudo. Entendeu? Uma ação para evitar que esse medo aconteça e uma outra ação para resolver isso caso de fato venha a acontecer. Aí eu tenho medo de não ter muitas visualizações no meu vídeo. O que você pode fazer para evitar com que isso aconteça? Faz um vídeo bem diferente, bem legal, bem atrativo, faz uma capa bonita para quando alguém entrar no seu Instagram, já vai chamar a atenção aquela capa ali, a pessoa vai clicar para assistir, que é aquele vídeo ali. Ok, uma ação para você evitar com que tenha poucas visualizações. E se ainda assim pouquíssimas pessoas verem seu vídeo, o que você vai fazer? Dispara ele para as pessoas. Envia ele na sua lista de clientes, envia o link dele. Gente, olha só a novidade, a hora que você envia o link lá, um monte de gente vai clicar para ver o que é isso que a Lu mandou e vai assistir seu vídeo. Entendeu? Então, para tudo que você for fazer na vida, qualquer coisa, desde uma coisa simples até uma coisa grandiosa, se você está se sentindo travada, com medo de avançar, passa a lista do medo. Gente, ela te desarma, te acalma, sabe? Porque aí você já sabe como resolver qualquer imprevisto que vier a acontecer. Entendeu? Então é muito, muito importante. Bom? E é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Uma aula puxadinha, né? Emocionalmente falando, de muitas reflexões, mas eu acredito que muito valiosa, né? O que vocês acharam? Me conta aí. Valiosíssima, né? É a virada de chave mesmo. A gente analisa, né? E aí a gente começa a analisar num todo, na verdade, né? Porque quando você passa a empreender, você tem uma expectativa de que, por exemplo, nossa, a família é o primeiro que vai te ajudar, que vai te dar apoio. E a gente vê que não é isso. Uhum. Né? Então, assim, aí você, através disso, você começa a ir analisando e prestando mais atenção nas pessoas que estão à sua volta. Né? E por isso, esse foi um dos motivos que me levou a não expor mais aquilo que eu queria, né? Assim, eu fiz um propósito comigo mesmo, né? Orar e vigiar. Então, assim, eu quero, né? Eu vou pôr nas minhas orações, Deus sabe do que eu preciso, mas eu não preciso expor os meus desejos e sonhos com ninguém. Entendeu? Então, assim, essas coisas são muito importantes, muito importantes. Porque a vida da gente, os outros querem que a gente seja da forma que eles queiram, e não, eles não aceitam como a gente quer. Uhum. Então, assim, esse episódio de hoje, esse treinamento que você deu é excelente, porque a gente analisa muito, né? E a gente tem que ser assim. Você tem que fazer pelo outro, sim, é sua família, né? Às vezes seus amigos, mas você tem que saber até que ponto você pode estar ajudando, né? Porque às vezes a pessoa ela só quer ajuda, ela não quer ser ajudada. Quando a gente quer ser ajudada, parte da gente, né? Eu vou melhorar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, por exemplo, as minhas dificuldades também, né? Às vezes, se eu passei por uma dificuldade financeira, alguma coisa assim, eu não expus para ninguém, né? Então, assim, eu falei, não, eu não preciso expor, e isso é uma questão que sou eu que tenho que resolver, e eu vou pôr em prática tudo isso. Né? Então, assim, fui eu que busquei uma solução, ninguém sabe do que eu passei, né? Ninguém sabe o que aconteceu, e eu busquei uma solução. Ninguém precisa saber. Se eu realizar um sonho, que é alguma coisa que eu queira muito, alguém vai saber, né? Mas depois de concretizado. Sim. Então, e isso é muito, muito importante, assim, sabe? Essas coisas, o que você expôs pra gente, eu já venho tendo uma consciência muito grande de tudo isso,
né? Assim, e é muito bom. Isso é ótimo, Que né? bom. A gente não pode falar, eu tô sendo egoísta em querer mais para mim do que para o outro. Não. Isso que você falou do egoísmo é uma dúvida muito frequente quando eu falo sobre começar a se priorizar, olhar para você, cuidar de você, entendeu? Começar a romper essa dependência emocional. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com quando a gente vai viajar de avião, né? Aí as aeromoças falam sempre, né? Olha, se algo acontecer durante o voo e a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. O que você tem que fazer? Colocar Agir. a sua primeiro, não é? E depois ajudar quem estiver perto de você. Se algo acontecer e você sair louca querendo ajudar todo mundo com máscara de oxigênio em todo mundo, por mais que seja seu pai, sua mãe que está do seu lado, ou seu filho que seja, você vai ficar sem oxigênio, vai cair dura, mortinha ali. Trazendo isso para a vida, se você não se prioriza, só faz para o outro, 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 você fica sem energia. Daqui a pouco você arruma uma doença ou qualquer outra coisa para alguém vir cuidar de você. Porque, peraí, só eu que faço para todo mundo, ninguém está me vendo. Nem eu não cuido de mim, né? Nem eu não cuido de mim, porque eu só estou cuidando dos outros. Entende como é forte isso? Então, não é uma questão de egoísmo. Se priorizar, olhar para você, cuidar de você, realizar os seus sonhos, é você colocar a sua máscara de oxigênio para você se sentir renovado e poder ajudar os outros. Como que você quer ajudar os outros se você mesma, ó, tá com a bateria lá, ó, no vermelho, piscando assim, ó. Você não tem energia nem para você, quer socorrer os outros, né? Acha que a Mulher Maravilha, né? Então, não, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio, olhar para a gente, cuidar da gente. Isso que você falou de ajuda, ajudar o outro, que às vezes não quer nem ser ajudado, tá? Pode entrar. Cara, não, eu estou finalizando aqui, ó. Então, esse negócio de ajuda e apoio, eu comparo assim, ó, com usar uma muleta, né? A pessoa que só quer ajuda, ela tá lá, ó, sentada na poltrona, querendo que todo mundo faça para ela o que nem ela mesma está disposta a fazer. Então, é a pessoa que está acomodada, querendo que todo mundo ajude ela. Agora, a pessoa que busca um apoio é aquela pessoa que está caminhando, mesmo que com dificuldade, mas aí você é aquela muleta que dá um suporte para ela caminhar. Aí você está servindo de apoio para essa pessoa, mas ela está fazendo a parte dela. A ajuda não, ela está sentada na poltrona e todo mundo vem fazer para mim, resolve aqui para mim e vem me ajudar, porque eu sou uma coitada. Então a gente tem que separar muito isso quando a gente vai fazer para o outro também. Além de colocar a máscara de oxigênio e cuidar da gente primeiro, para a gente recarregar a nossa bateria, né? A gente vai olhar se essa pessoa está buscando um apoio, ela está fazendo, mas está difícil, eu sei o caminho, eu posso dar esse apoio para ela. Ou ela está buscando uma ajuda, que ela não está disposta a fazer, a pagar o preço, quer que alguém vai lá e dá de mão beijada para ela, entende? Se você viu que a pessoa está acomodada, querendo tudo de mão beijada, não se esforce. Então, a Nem minha ela cunhada, tem que pagar o preço, né? a minha cunhada esses dias conversando comigo, aí ela falou que ela, assim, teve um choque porque ela tem um irmão que sempre está precisando de alguma ajuda. Aí, quando foi esses dias, ele estava numa situação difícil, e aí ela falou pro outro irmão dela, que tem mais condições, olha, vamos ajudar o fulano, né? Aí ele falou, não, não vou ajudar mais. Aí ela disse que ficou assim, né? Ela falou, meu Deus, mas ele é meu irmão, né? Ele é nosso irmão, você não quer ajudar? Ele falou, não, não vou mais ajudar. Porque todas as vezes que ele precisa de ajuda, eu ajudava, você ajudava, todo mundo ajudava. É uma questão financeira, a gente estava sempre ajudando ele porque ele estava em dificuldade. Porém, todo fim de semana, a criatura posta foto tomando cerveja e assando carne. Você entendeu? Aí eu falei para ela, a gente precisa ajudar? A gente precisa sim. Só que a gente tem que saber até que ponto.
Uhum. Porque a pessoa, ela se coloca muito na situação de coitadinho, você ajuda e ela não tá nem aí. E ela vai é o que acontece com a irmã daquela sua cliente, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ajudar, não necessariamente, eu tô precisando de dinheiro, tá, mas vamos me ajudar então a fazer tal coisa, assim, né? Ou vamos ganhar dinheiro de alguma outra forma. Quando você percebe que a pessoa não quer fazer por merecer, entendeu? Exatamente. Ó, não vamos longe, não. É igual esses pedintes de rua, né? Às vezes você vê um cara forte, saudável, pedindo dinheiro lá, e você fala, olha, dinheiro eu não tenho, não, mas eu tenho um lote ali para carpir, eu tenho um serviço de servente, de pedreiro, estou precisando de gente para trabalhar para mim e tal. Você quer o serviço? Não, não quero, não. Exatamente. Entendeu? Na hora que você vê se a pessoa ela quer só ficar ali encostada, recebendo ajuda sem fazer por merecer, ou se a pessoa está esforçada, empenhada, só precisa de um apoiozinho para poder deslanchar, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso e cuidar primeiro da gente também, porque se você se anula em prol do outro, dali a pouco você não consegue cuidar nem do outro nem de você, certo? Isso mesmo. Tudo é muito válido. Que bom que vocês gostaram. Valnete teve que sair um pouquinho, mas depois eu vou subir a gravação, tá, Valnete? Aí os pedaços que você perdeu, você pode recapitular. Foi muito válido, viu? Esse trechinho que você perdeu foi top, top. Depois você assiste a gravação, tá bom? Meninas, e é isso. Um excelente fechamento para nós, né? Que março seja maravilhoso, que a gente venda bastante novas clientes, mês da mulher aí, né? Vamos sair de um mês curtinho para um mês grandão. Março é um mês bem grande, que vai dar para a gente produzir bastante. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, Sara. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.